Graça e paz, tudo bem com você? Vamos para a nossa leitura de hoje. Gênesis capítulo 46. Jacó e sua família vão para o Egito. Aqui nós terminamos ontem, né? Quando Faraó manda José mandar carretas e provisões para a viagem, né, de Jacó e dos seus filhos. O espírito de Jacó reviveu, ele ficou feliz novamente porque ele soube que seu filho estava vivo. E agora nós vamos continuar no capítulo 46. Versículo 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então, vou voltar aqui só para ver essa anotação aqui. Aqui, Deus aparece a Israel em visões e fala com ele. Aqui nós vamos ver sempre nessa troca de nomes, né? Deus falou a Israel em visões. Jacó, Jacó. Lembra que eu falei, né? São a mesma pessoa, né? Deus troca o nome de Jacó para Israel. E aí, aqui ele fala, não tenha medo de ir para o Egito. Nós vamos ver essas famílias, né, começando em Abraão, sempre indo no Egito. Então, em Gênesis 12, 10, nós vamos ver que Abraão foi para o Egito quando houve fome na terra. Vou até voltar aqui para ler junto com vocês. Então, aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó. Havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Era Abrão ainda na época, né? Não tinha trocado o nome ainda. Agiu por medo. Ele foi para o Egito. E aí lá nós falamos aqui, né, quando a gente leu, que possivelmente ele trouxe ele trouxe Agar de lá, e aí depois ele tem um filho com Agar, e esse filho ele é concebido, né, fora da promessa de Deus, porque Deus não tinha um filho com Agar. Deus tinha um filho com Sara. E aí depois nós vamos ver também em Gênesis 26. Eu anotei ali. E aí nós vamos ver aqui, ó. Sobreveio fome, aqui já vamos ver Isaque. Então, houve fome na terra e Abrão foi para o Egito. No capítulo 26, nós vamos ver sobre Isaque. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, em Abraão 12, 10, aconteceu fome. Abraão foi para o Egito. Ele nem orou, não pensou, ou ele só foi. Então, Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então, Abrão foi. Para Isaque, Deus apareceu e falou: Não desça ao Egito, me obedeça, fique na terra que eu indicar. E aí nós vamos ver agora com Jacó, né? Que são as 3 gerações aí. Então, para Abraão, em Gênesis 12, 10, Deus não fala com ele, porque ele também não consulta Deus para tomar essa decisão, ele só foi. Em Gênesis 26, Deus manda Isaque não descer ao Egito. E aqui, onde nós estamos lendo, né, em Gênesis 46, Deus manda Jacó ir para o Egito. Então, aqui, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que Deus trabalha de diferentes formas com cada pessoa. Abrão, Deus não falou. Para Isaque, Deus falou, não vá. E para Jacó, Deus falou para ele ir. E cada um teve um destino nesses lugares que Deus falou. Então, não importa o que aconteceu com seu pai, com seu avô, com as pessoas que estão próximas de você, né? Com a sua mãe, com a sua irmã, com quem está próximo de você. Deus tem uma história para cada pessoa. E ainda que seja o mesmo lugar, destinos diferentes. Abraão foi, Isaque, Deus não permitiu que fosse, e Jacó, Deus mandou ir. Olha que tremendo. E cada um teve um resultado diferente. Então, não foque naquilo que Deus tem para o outro. Ouça o que Deus tem para você, porque grandes coisas Ele vai fazer. Então, aqui Deus fala, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de seu pai, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá.
a mão de José fechará os seus olhos. E essa frase, né, a mão de José fechará seus olhos, é o último dever do seu filho quando o pai morria. É o último dever que o filho tinha que cumprir aqui antes da morte do seu pai. 5. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. E aqui nós vamos ver os filhos, filhos de seus filhos, suas filhas, filhas dos seus filhos. Nós vamos ver as filhas aqui também. Lembra que eu falei? Só aparece Diná na genealogia, mas quando aparece um nome não quer dizer que não existiram outros. Eu falei sobre isso aqui algum dia que a gente leu. 8. São esses os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, o outro filho de Jacó, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E aqui eu também falei num outro dia, né? Todas as informações que vêm a seguir são importantes. Então, eu fiz um rascunho da genealogia, amanhã eu mostro para vocês certinho. Todas as informações que eu consigo, eu anoto na genealogia. O próximo filho, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, a gente já leu aqui. Eles morreram na terra de Canaã porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, lembra? Não fala exatamente o que fez para morrer. Depois Onã teve que cumprir o seu... ele tinha a obrigação de cumprir, né? O seu papel de esposo ali, da esposa de que era Tamar, né? E ele não cumpre, né? Ele não faz aquilo que ele deveria e Deus também permite que ele morra porque ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí aqui vai falar sobre também Selá. Selá era o filho mais novo dele, né? Que tinha esses dois e sobrou esse que era para ele ter dado como esposo para Tamar e ele não dá. Então aí Judá tem esses dois filhos com Tamar, que a gente já leu, Pérez e Zerá. Que tá aqui um pouquinho para trás. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar aqui, ó. Judá e Tamar. E eles têm no capítulo 38. A gente já leu, tá? E eles têm esses dois filhos aqui, ó. Capítulo 38. Ele lhe deu objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs as roupas de viúva. E aí aqui nós vamos ver, né? Capítulo 38 ainda, versículo 27. E aconteceu, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, a parteira tomou, amarrou um fio vermelho, dizendo, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro, a parteira disse, como você rompeu essa saída? Ele deram o nome de Pérez. Depois nasceu o outro irmão, que se chamou Zerá. É esse que a gente está lendo aqui agora. Então, olha que interessante, quando a gente vai anotando, a gente vai se lembrando. Ó, Pérez e Zerá. Esses dois são filhos de Judá com Tamar, que era esposa de Porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E aqui nós vamos ver que o nome repete, né? Esrom e os filhos de Ruben também tinham um Esrom. É como se fosse hoje, sabe? Quando tem aquele monte de Davi, monte de Joaquim, monte de... bastante meninas com o mesmo nome também. É a mesma coisa. 13. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. 14. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas, e Diná aparece aqui novamente. Então, os filhos de Lia, que eu já anotei aqui numa outra genealogia, que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, tá? São 6 filhos de Lia. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Zera, irmã deles. Então, aqui nós vemos mais um nome de uma irmã. Não era comum em genealogia ter o nome de filhas. E aqui aparece uma e Diná, que aparece desde o começo lá na genealogia. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel.
São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Zilpa, que era serva de Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, com, ao todo, 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim, os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo, 7 pessoas. Então, aqui, os filhos de Bila, serva de Raquel. 26. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Lembrando que aqui, esses 70, né? Muitas vezes as genealogias, elas não contam, né? As filhas, né? Então, possivelmente, isso não é um número, assim, literal, né? Fora, igual a Bíblia fala lá na contagem da multiplicação de pães, né? Fora mulheres e crianças. Então, era uma contagem aqui que possivelmente não era exata. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então, Judá foi à frente para poder ir achando o caminho, né? Então, José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do seu pai e chorou, assim, longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Lembram que que Faraó manda José buscar os seus parentes porque daria o melhor da terra para ele? Então, ele está dizendo aqui: eu vou até Faraó dizer que meu pai e meus irmãos já chegaram. Então, ele vai dizer isso, que a casa do meu pai já veio para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar qual o trabalho de vocês, respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Ou seja, José está dando uma instrução aqui de como proceder na terra do Egito, porque José já mora lá há muito tempo, então ele entende como que funciona aquela terra. Apesar de Faraó ter falado que ia dar a melhor terra para eles, eles precisavam de uma certa estabilidade. Então, José falou: eu vou falar a história e vocês repetem a mesma história. Eles não estão mentindo, eles estão contando verdadeiramente o que acontece. Por quê? Nós temos aqui um cenário, né? Na terra lá no Egito, era abominação para eles pastor de rebanho, por várias causas possíveis, tá? Eu anotei alguma delas aqui para não esquecer. Possíveis, coisas que foram estudadas e que podem ser verdades. A dieta deles, porque se vocês verem, quando José senta-se com seus irmãos para comer, capítulos anteriores aí que a gente leu, eles não se sentam na mesma mesa que os hebreus, né? Porque eles possivelmente, mas isso não é uma regra, eles poderiam comer uma comida diferente dos hebreus. Então, os hebreus aqui já poderiam comer carne e talvez eles não comiam carne. Podia ser uma dieta apenas com frutos, verduras e legumes. É uma das possibilidades. A religião em si, né? Porque eles adoravam muitos deuses que tinham corpo de animais, né? Então, que podiam ser com cabeças de cabra, eles adoravam diferentes tipos de animais, como deuses, né?
Então, isso poderia ser uma das causas deles não aceitarem pastores de rebanho, porque isso seria uma abominação para eles, seria detestável, porque o Deus deles era como se fosse um animal. Como que eles criariam esse animal? Então, isso não cabia para eles. É uma das possibilidades. A raça, o racismo mesmo, de se achar melhor do que qualquer outra raça. Então, poderia ser também. E a vestimenta e a higiene, porque os egípcios eram totalmente ligados à higiene e as vestimentas de linho, né? Aquela coisa toda bonita, limpa, chique, não era o que um criador de animal usaria, né? Ele não usaria linho para ir lá cuidar de um animal na terra, né? Então, também poderia ser uma das causas, né? Então, isso aqui são possíveis causas. Não é o que aconteceu, porque não está aqui relatado e a gente não consegue ter a certeza, mas são possíveis causas. E aí, lá em Êxodo 1, versículo 8, a partir do versículo 8, né? Nós vamos ver que Gósen foi um território de transição, né? Onde os israelitas se multiplicaram antes de se tornarem escravos no Egito. Então, lá na frente, né, a partir de Êxodo, nós vamos ver esse povo se tornando escravo, e essa terra aqui, Gósen, é a principal terra de multiplicação desse povo, que nós vamos ver lá na frente. Então, grave esse nome aí que a gente vai ver lá na frente novamente essa multiplicação desse povo. Essa é a nossa leitura de hoje, e espero que amanhã você esteja aqui para lermos mais uma porção da palavra em nome de Jesus. Deus abençoe!